serve, inclusive, para justificar abusos. Mulheres negras são as maiores vítimas de violência sexual no país. Obviamente a questão não é sobre a sensualidade de determinada mulher, mas sim sobre necessidade de enquadrar mulheres negras nesse estereótipo. É importante refutar a visão colonial, que via os corpos negros como violáveis. Respeito muito o importante trabalho de passistas de escola de samba, por exemplo, que lutam para perpetuar o verdadeiro legado do samba. O nu só deveria ser problematizado quando utilizado dentro da lógica colonial. Quando Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, faz afirmações como: o que a negra da Senzala fez foi facilitar a depravação com a sua docilidade de escrava, abrindo as pernas ao primeiro desejo do senhor moço, ele contribui para a fetichização. As mulheres negras escravizadas eram tratadas como mercadoria, propriedade, portanto não tinham escolha. Nesse contexto, não há como negar que elas eram estupradas pelos senhores de engenho. Ao afirmar que nós carregamos a marca, Luísa Bairros exemplifica bem a ultrassexualização dos corpos negros femininos, que faz com que a imagem das mulheres negras seja vista sob o prisma da exotização. Luísa denunciou de forma obstinada a violência mascarada pelo mito da democracia racial. Ou pior que mascarada, a marca, em vez de ser problematizada, é vista como um elogio da beleza negra. Essa sexualização retira a humanidade das mulheres, pois deixamos de ser vistas com toda a complexidade do ser humano. Somos muitas vezes importunadas, tocadas, invadidas sem a nossa permissão. Muitas vezes temos nossos nomes ignorados, sendo chamadas de nega. São atitudes que parecem inofensivas, mas que para mulheres negras são recorrentes e violentas. O racismo somado ao machismo já me fez passar por situações absurdas. Enquanto eu cursava filosofia, um colega, metido a engraçado, perguntou: por que você, uma negra bonita, está queimando seus neurônios estudando filosofia? Outro me questionou por que eu não arrumava um gringo rico para casar. Na cabeça deles, por eu ser uma negra bonita, meu lugar não era na universidade. A poeta e escritora Elisa Lucinda tem uma frase forte, mas muito pertinente: deixar de ser racista não é comer uma mulata. A autora chama a atenção para o fato de que se relacionar com uma pessoa negra não significa ter uma consciência antirracista. Primeiro, porque é necessário entender como essa relação se dá. Se ela segue signos racistas, como a ideia de que mulheres negras são quentes e naturalmente sensuais, ou ainda se a pessoa só procura pessoas negras para relações casuais, e não para um compromisso duradouro, a relação é pautada pelo racismo. Recentemente, o tema da solidão da mulher negra se tornou objeto de pesquisas acadêmicas. Em sua dissertação de mestrado, posteriormente publicada em livro com o título Virou Regra, Claudete Alves discute como o racismo é um fenômeno que abarca a dimensão afetiva e sexual da mulher negra, que fica à margem das escolhas afetivas de homens brancos e negros. Ana Cláudia Lemos Pacheco aborda o mesmo assunto em sua tese de doutorado, Branca para Casar, Mulata para F, Negra para Trabalhar, Escolhas Afetivas e Significados de Solidão entre Mulheres Negras em Salvador. Numa sociedade racista, machista e heteronormativa, as mulheres negras ficaram relegadas ao papel de servir, seja na cozinha, seja na cama. Dados do Censo 2010 mostram que as mulheres negras são as que menos se casam e, entre as com mais de 50 anos,
elas são maioria na categoria celibato definitivo, ou seja, que nunca viveram com um cônjuge. 2 Obviamente não pretendo sugerir com quem as pessoas devem se relacionar. A questão é revelar os processos históricos que fazem com que as mulheres negras, sobretudo as retintas, sejam sistematicamente preteridas, como se não fossem dignas de serem amadas. É preciso questionar padrões estéticos que desumanizam as mulheres negras. Em seu ensaio Vivendo de Amor, Bell Hooks ressalta a importância do amor na vida das mulheres negras, sobretudo o amor próprio. Quando nos amamos, sabemos que é preciso ir além da sobrevivência, ela afirma. Esse é um entendimento fundamental para que mulheres negras possam perceber que merecem amor em suas vidas. Em outra esfera, há a relação de afeto por conveniência, que ocorre, por exemplo, com a trabalhadora doméstica. Apesar do avanço da legislação nos anos 2000, muitas vezes essa profissional não tem seus direitos assegurados nem condições dignas de trabalho, já que, segundo seus patrões, ela é quase da família. É mais fácil amar pessoas negras quando elas estão no seu devido lugar. Minha mãe foi empregada doméstica por alguns anos, antes de conhecer meu pai. Quando anunciou que se casaria e que, a partir daquele momento, não trabalharia mais, sua antiga patroa tentou fazê-la desistir do relacionamento, inclusive inventando histórias sobre o futuro marido. Portanto, minha mãe só podia ser amada enquanto permanecesse no lugar que julgavam ser o dela. Em relacionamentos interraciais, muitas vezes as pessoas de fora dizem esperar que o filho do casal carregue traços mais parecidos com o genitor de pele branca. No entanto, atribuir uma qualidade negativa ao fenótipo negro, falando coisas como cabelo ruim, diz muito sobre os padrões de beleza racistas impostos em nossa sociedade. Como a norma é branca, tudo que difere é visto como o que não é bom. Dessa forma, é fundamental que pessoas brancas compreendam os mecanismos pelos quais o racismo opera, pois podem reproduzi-los acreditando estarem imunes por terem um marido, uma esposa ou um filho negros. Estar atento ao que a pessoa negra da família relata é um passo importante. Fala-se muito em empatia, em colocar-se no lugar do outro, mas empatia é uma construção intelectual, ética e política. Ao amar alguém de um grupo minorizado, deve-se entender a condição do outro, para que se possa, de fato, assumir ações para o combate de opressões das quais a pessoa amada é vítima. É uma postura ética, questionar as próprias ações em vez de utilizar a pessoa amada como escudo. A escuta, portanto, é fundamental. Entre 2007 e 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. O total de mortos é maior do que o da Síria, país que enfrenta há 7 anos uma guerra civil e que, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas, ONU, contabiliza 500 mil mortos. Portanto, não surpreende que o tema da segurança pública tenha ganhado tanta importância nas últimas eleições. Mas é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra. O Atlas da Violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das pessoas assassinadas. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros, brancos,
amarelos e indígenas, diminuiu 6,8%, enquanto no mesmo período a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, o que evidencia que está em curso o genocídio da população negra, sobretudo jovens. Infelizmente, o assunto só ganha destaque no debate público quando um caso muito violento chega aos noticiários, como o brutal assassinato de Evaldo dos Santos por agentes do Exército, no Rio de Janeiro. No dia 7 de abril de 2019, o carro em que Evaldo e sua família estavam foi alvejado por militares. Inicialmente divulgou-se que foram disparados 83 tiros, mas o total chegou a 257,1 na época. Muitas pessoas se manifestaram diante desse absurdo. O que muitas dessas pessoas talvez ignorem é que esse não foi um caso isolado, ele integra uma política de segurança pública voltada para a repressão e o extermínio de pessoas negras, sobretudo homens. Na maior parte das vezes, o judiciário é uma extensão da viatura policial, não se exige uma investigação detalhada nem se admite o contraditório para quem é acusado pela seletividade do sistema. No entanto, mesmo com tantos casos comprovados de abuso policial, que resultam em prisões descuidadas e injustas, a naturalização dessa violência levou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a ter como súmula, isto é, uma decisão que de tantas vezes proferida se torna um entendimento cristalizado, admitir como elemento suficiente para a condenação apenas a palavra dos policiais que efetuaram a prisão. A conhecida súmula 80 reflete um entendimento comum a todos os tribunais do país. Segundo um estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Senad, do Ministério da Justiça, entre março de 2016 e janeiro de 2018, os policiais foram as únicas testemunhas em 71,14% dos processos envolvendo tráfico. Não se trata aqui de dizer que nenhum policial é digno de crédito, porém um julgamento não pode se pautar única e exclusivamente pela palavra de quem prendeu, pois se corre o risco de tornar o policial juiz e carrasco do caso. Historicamente, o sistema penal foi utilizado para promover um controle social, marginalizando grupos considerados indesejados por quem podia definir o que é crime e quem é o criminoso. No Brasil, foram várias as legislações que visavam criminalizar a população negra, como a Lei de Vadiagem, de 1941, que perseguia quem estivesse na rua sem uma ocupação clara justamente numa época de alta taxa de desemprego entre homens negros. Hoje, a chamada guerra às drogas serve como pretexto para uma guerra contra a população negra. O tema se tornou ainda mais urgente após a Lei N. 11.343 de 2006, que estabeleceu uma diferenciação subjetiva entre traficante e usuário. O que teoricamente parecia ser um avanço na verdade contribuiu para a explosão da população carcerária, isso porque quem define quem é traficante e quem é usuário é o juiz, o que é feito, muitas vezes, com base na discriminação racial. Em 2015, um homem negro teve sua condenação a 4 anos e 11 meses de prisão pelo tráfico de 0,02 grama de maconha mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele já havia sido julgado por um juiz de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O exemplo é ilustrativo da produção em massa de uma população carcerária condenada por quantidades muito pequenas de substâncias ilícitas, estão presos, na verdade, por sua cor. O critério subjetivo acentua a já profunda discriminação racial. Para comparação, não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, mesmo sabendo-se do uso de drogas nesses lugares, como ocorre nas periferias. Há, portanto, um contexto de criminalização da pobreza. Sabemos que hoje 2 em cada 3 presos no Brasil são negros. Sabemos também que o tráfico lidera as tipificações para o encarceramento. 26% dos homens estão presos por tráfico, chegando a 62% no caso das mulheres. Também vale destacar que em 15 anos a prisão de mulheres aumentou 567,4%. Segundo o relatório Mulheres sem Prisão, enfrentando a invisibilidade das mulheres submetidas à justiça criminal, desenvolvido pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, 68% das encarceradas são negras, a maioria é mãe, não possui antecedentes criminais e tem dificuldade de acesso a empregos formais. Como afirma Carla Acotirini em sua dissertação de mestrado, OPAI, prezada. Racismo e sexismo institucionais tomando bonde no conjunto penal feminino de Salvador, a prisão precisa ser analisada na contemporaneidade sobre alicerces interseccionais de raça, classe e gênero. Acotirini identifica, na perspectiva das mulheres, um aspecto de sexismo e racismo institucionais em concordância com a inclinação observada da polícia em ser arbitrária com o segmento negro sem o menor constrangimento, de punir os comportamentos das mulheres de camadas sociais estigmatizados como sendo de caráter perigoso, inadequado e passível de punição. 2. Ainda segundo o relatório Mulheres sem Prisão, o Poder Judiciário brasileiro prende essas mulheres sem oferecer medidas alternativas. A feminista e militante antiproibicionista e antipunitivista Juliana Borges, tomando como base o trabalho da pesquisadora e advogada Luciana Boiteux, denuncia violações de direitos humanos contra essas mulheres. No caso das mulheres, é muito comum o relato de buscas e apreensões, invasões, sem mandado de busca, em seus domicílios, tortura e humilhação para obter informações que sequer elas têm conhecimento, relatos de prisão pela proximidade com algum familiar envolvido com o tráfico, prisões quando transportando pequenas quantidades, sendo que muitas são intimidadas a fazer isso. A imensa maioria dessas mulheres é ré primária, ou seja, jamais teve passagem pelos registros policiais. 3. Como diz a advogada estadunidense Michelle Alexander, a confusão da negritude com o crime não ocorreu naturalmente. Ela foi construída pelas elites políticas e midiáticas como parte de um amplo projeto conhecido como Guerra às Drogas. Essa confusão serviu para fornecer uma porta de saída legítima para a expressão do ressentimento e do ânimos antinegros, uma válvula de escape conveniente agora que as formas explícitas de preconceito racial estão estritamente condenadas. Na era da neutralidade racial, já não é permitido odiar negros, mas podemos odiar criminosos. Na verdade, nós somos encorajados a fazer isso. 4. Há vários textos para se aprofundar no debate sobre segurança pública, política de drogas e antipunitivismo. O tema é complexo, porém é essencial para entender a realidade do país,
especialmente quando temos elementos que indicam que está ocorrendo um genocídio da população negra. Numa sociedade violenta como a nossa, é natural sentirmos medo. Em especial dessa violência generalizada que o próprio Estado promove, e por isso devemos denunciar a violência policial. Porém, é muito triste constatar que, por outro lado, o Brasil é o país onde mais morrem policiais. A maioria deles vem da classe trabalhadora, muitas vezes dos mesmos lugares onde jovens negros estão sendo assassinados. Se a polícia é o braço armado do Estado opressor, é também um dos lados que cai com essa guerra. Como já afirmou a socióloga Denise Ferreira da Silva, o assassinato dos jovens negros deveria criar uma crise ética na sociedade brasileira. 5 No entanto, não há revolta com tanto sangue derramado, enquanto há enorme comoção na mídia quando a violência tira a vida de uma pessoa branca. Devemos nos perguntar por que não se dá o mesmo valor a essas vidas. Nos Estados Unidos, após a absolvição do policial George Zimmerman, que matou a tiros o adolescente negro Trayvon Martin, surgiu o importante movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam. Em 2014, o grupo ficou conhecido nacionalmente depois das manifestações contra os assassinatos dos jovens Michael Brown, em Ferguson, e Eric Garner, em Nova York. Desde então, o movimento vem fazendo um trabalho de denúncia da violência policial, questionando políticos e incitando o debate público. No Brasil, existem vários movimentos e organizações engajadas em questionar o modelo punitivista e em combater abusos por parte do Estado, como a Iniciativa Negra, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, o Projeto Movimentos, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outros. Há várias maneiras de apoiar o trabalho dessas pessoas, quer seja financeiramente, divulgando as iniciativas ou comparecendo a eventos e manifestações. Perceber-se criticamente implica uma série de desafios para quem passa a vida sem questionar o sistema de opressão racial. A capacidade desse sistema de passar despercebido, mesmo estando em todos os lugares, é intrínseca a ele. Acordar para os privilégios que certos grupos sociais têm e praticar pequenos exercícios de percepção pode transformar situações de violência que antes do processo de conscientização não seriam questionadas. Este pequeno manual serve, assim, como um guia para adentrar debates complexos e com desdobramentos diversos. Esta leitura pretende refletir na tomada de atitudes antirracistas, sobretudo para quem busca uma postura ética em sua existência. Claro que há diferentes modos de percepção dos temas aqui tratados. Assim como ocorre com o movimento feminista, o movimento negro não é homogêneo e tem profundas discordâncias internas. Portanto, este manual está longe de querer esgotar qualquer assunto. Pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdades, e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas. Introdução. Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro, Graal, 1983, p. 19. 2. Herbert S. Clay, Novas Interpretações do Tráfico de Escravos do Atlântico.
Revista de História, N120, p. 18, Eam/julho 1989. 3 Silvio Almeida, Racismo Estrutural. São Paulo, Pólen, 2019, p. 52. 4 Sobre a questão dos povos indígenas, sugiro as obras de Daniel Munduruku, Ailton Krenak e Davi Kopenawa, entre outros. Informe-se sobre o racismo. Lilian Milena, Kabengele Munanga, o antropólogo que desmistificou a democracia racial no Brasil. Carta Maior, 15 de maio 2019. Disponível em acesso em 23 de agosto 2019. 2 Roger Bastide, Florestan Fernandes, Brancos e Negros em São Paulo. 2 ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1959, p. 164. Enxergue a negritude. Abdias do Nascimento, Teatro Experimental do Negro, Trajetória e Reflexões. Estudos Avançados, São Paulo, V18, N50, 2004, p. 218. Transforme seu ambiente de trabalho. Supremo Tribunal Federal, Ação Declaratória de Constitucionalidade 41. Disponível em acesso em 19/7/2019. Leia Autores Negros. Sueli Carneiro, A Construção do Outro como Não Ser como Fundamento do Ser. Tese de doutorado em Educação. Universidade de São Paulo, 2005. Questione a cultura que você consome. Rodney William, Apropriação Cultural. São Paulo, Pólen, 2019, p. 109. Coleção Feminismos Plurais. 2 Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida. Belo Horizonte, Letramento, 2018, p. 104. Conheça seus desejos e afetos. Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. São Paulo, Global, 2003, p. 456. 2 Isabela Vieira, Pesquisa mostra que raça é fator predominante na escolha de parceiros conjugais. EBC, 17 de outubro 2012. Disponível em acesso em 18/7/2019. Combata a violência racial. Lucas França, laudo aponta 257 disparos em ação do Exército que matou 2 no RJ. R7, 10 de maio 2019. Disponível em acesso em 25/7/2019. 2 Carla Adriana da Silva Santos Carla Acotirene, OPAI, prezada. Racismo e sexismo institucionais tomando bonde no Conjunto Penal Feminino de Salvador. Dissertação de mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. Universidade Federal da Bahia, 2014, p. 51. 3 Juliana Borges, Encarceramento em Massa. São Paulo, Pólen, 2019, p. 108. 4 Michele Alexander, A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa. São Paulo, Boitempo, 2018, pp. 2812. 5 Denise Ferreira da Silva, Ninguém, Direito, Racialidade e Violência. Meritum, V9, N1, p. 67117, Eam/junho 2014. Adichie, Chimamanda Ngozi. O Perigo de uma História Única. São Paulo, Companhia das Letras,
2019. Alexander, Michele. A nova segregação, racismo e encarceramento em massa. São Paulo, Boitempo, 2018. Almeida, Nizam Pereira. A construção da invisibilidade e da exclusão da população negra nas práticas e políticas educacionais no Brasil. Tese de doutorado em Educação. Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2014. Almeida, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo, Pólen, 2019. Coleção Feminismos Plurais. Alves, Claudete. Virou regra. São Paulo, Scortexi, 2011. Andifes e Fonaprace. Vê pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação, 2019. Disponível em acesso em 23 de agosto 2019. Bastide, Roger, Fernandes, Florestan. Brancos e Negros em São Paulo. 2 ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1959. Beauvoir, Simone de. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2009. Benjamin, Walter. Teses sobre o conceito de história. ________________________ Obras escolhidas, trad de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo, Brasiliense, 1996. V1, Magia e Técnica, Arte e Política. pp. 22232. Bento, Maria Aparecida da Silva. Pactos narcísicos no racismo, branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público. Tese de doutorado em Psicologia. Universidade de São Paulo, 2002. Bird, Joyce. O que é empoderamento? São Paulo, Pólen, 2018. Coleção Feminismos Plurais. Borges, Juliana. Encarceramento em massa. São Paulo, Pólen, 2019. Coleção Feminismos Plurais. Bulgarelli, Reinaldo. Diversos somos todos, valorização, promoção e gestão da diversidade nas organizações. São Paulo, Editora de Cultura, 2008. Carneiro, Sueli. A construção do outro como não ser como fundamento do ser. Tese de doutorado em Educação. Universidade de São Paulo, 2005. _______________________ Escritos de uma Vida. Belo Horizonte, Letramento, 2018. Cert. Negros representam menos de 1% do corpo jurídico de grandes escritórios. 21 mar 2019. Disponível em acesso em 23 de agosto 2019. Collins, Patrícia Hill. Pensamento Feminista Negro. São Paulo, Boitempo, 2019. Davis, Angela. Mulheres, Raça e Classe. São Paulo, Boitempo, 2016. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Relatório final. Pesquisa sobre as sentenças judiciais por tráfico de drogas na cidade e região metropolitana do Rio de Janeiro. Disponível em acesso em 19/7/2019. Freire, Gilberto.
Casagrande e Senzala. São Paulo, Global, 2003. Gonzalez, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In, Kemper, Ana Catherine, Kurd. Psicanálise e política. Rio de Janeiro, Clínica Social de Psicanálise, 1981. pp 15580. _ A categoria político-cultural de americanidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, N92-3, pp 6982-1988. Opx, Bel. Vivendo de Amor. In, Werneck, Jurema, Mendonça, Maisa, White, Evelyn C. Orgs. O Livro da Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe. Rio de Janeiro, Pelas, Crioula, 2000. pp 184-93. Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Mulheres sem prisão, enfrentando a invisibilidade das mulheres submetidas à justiça criminal, 2019. Disponível em acesso em 23 de agosto de 2019. IP, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Atlas da Violência 2016. Brasília, IP, FGSP, 2016. Disponível em acesso em 23 de agosto de 2019. _ Atlas da Violência 2018. Brasília, IP, FGSP, 2018. Disponível em acesso em 23 de agosto de 2019. Kathleen Cleaver On Natural African Hair, 9 de maio de 2011. Disponível em acesso em 23 de agosto de 2019. Quilomba, Grada. Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Rio de Janeiro, Cobogó, 2019. Clay, Herbert S. Novas Interpretações do Tráfico de Escravos do Atlântico. Revista de História, N120, /julho 1989. Copenau, Davi, Albert, Bruce. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. São Paulo, Companhia das Letras, 2015. Krenak, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo, Companhia das Letras, 2019. Lucinda, Elisa. 50 poemas escolhidos pelo autor. Rio de Janeiro, Galo Branco, 2004. Milena, Lilian. Kabengele Munanga, o antropólogo que desmistificou a democracia racial no Brasil. Carta Maior, 15 de maio de 2019. Disponível em acesso em 23 de agosto de 2019. Moreira, Adilson. Racismo recreativo. São Paulo, Pólen, 2019. Coleção Feminismos Plurais. Moura, Clóvis. Sociologia do Negro Brasileiro. São Paulo, Ática, 1988. Munanga, Kabengele. Negritude, Usos e Sentidos. Belo Horizonte, Autêntica, 2015. Munanga, Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo, Histórias, Línguas, Culturas e Civilizações.
São Paulo, Global, 2009. Munduruku, Daniel. O Banquete dos Deuses, conversa sobre a origem e a cultura brasileira. São Paulo, Global, 2015. Nascimento, Abdias. Teatro Experimental do Negro, Trajetória e Reflexões. Estudos Avançados, São Paulo, V18, N50, pp 209-24, 2004. ________________________ O genocídio do negro brasileiro, processo de um racismo mascarado. São Paulo, Perspectiva, 2016. Pacheco, Ana Cláudia Lemos. Branca para casar, mulata para F, negra para trabalhar, escolhas afetivas e significados de solidão entre mulheres negras em Salvador, Bahia. Tese de doutorado em Ciências Sociais. Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Relatório final sobre a efetividade da Lei de Cotas nas Universidades Estaduais, 2017. Disponível em acesso em 2019. Ribeiro, Djamila. O que é lugar de fala? São Paulo, Pólen, 2019. Coleção Feminismos Plurais. Santos, Carla Adriana da Silva, Carla Acotirene. OPAI, prezada. Racismo e sexismo institucionais tomando bonde no Conjunto Penal Feminino de Salvador. Dissertação de mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. Universidade Federal da Bahia, 2014. Quarks, Lilia Morites. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo, Companhia das Letras, 2019. Silva, Denise Ferreira da Ninguém, Direito, Racialidade e Violência. Meritum, V9, N1, P67117, Junho 2014. Souza, Neuza Santos. Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro, Graal, 1983. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade 41. Disponível em acesso em 19/7/2019. Teles, Maria Amélia de Almeida. Breve História do Feminismo no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1993. Vieira, Isabela. Pesquisa mostra que raça é fator predominante na escolha de parceiros conjugais. EBC, 17 de outubro 2012. Disponível em acesso em 18/7/2019. Weiner, Jaque, Melguizo, Tatiana. Políticas de inclusão no ensino superior, avaliação do desempenho dos alunos baseado no ENAD de 2012 a 2014. Educação e Pesquisa, São Paulo, V44, e 162807, 2017. William, Rodney. Apropriação Cultural. São Paulo, Pólen, 2019. Coleção Feminismos Plurais. Djamila Ribeiro. Nasceu em Santos, em 1980. É mestre em Filosofia Política pela Unifesp, colunista do jornal Folha de S. Paulo e foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. Coordena a coleção Feminismos Plurais, da editora Pólen,
e é autora de O que é Lugar de Fala. 2017, E quem tem medo do feminismo negro? Companhia das Letras, 2018. Seus livros também foram publicados na França e atualmente são preparadas edições em espanhol e em italiano. Atua no grupo Promotoras Legais Populares, PLP, que forma lideranças femininas em periferias do estado de São Paulo, e participa da formação de juízas e juízes visando mudar o olhar judicial sobre a população negra. Em 2018, integrou a lista das 100 pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos, MIPAD, na sigla em inglês, distinção apoiada pela ONU. Em 2019, recebeu do governo francês o título de Personalidade do Amanhã e ganhou o prêmio holandês Prince Claus por suas ações em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Como conferencista convidada já esteve em cidades como Madrid, Paris, Barcelona, Berlim, Frankfurt, Weimar, Londres, Edimburgo, Nova York, Berkeley, Duke, Cidade do Cabo, Accra, além de dezenas de cidades por todo o Brasil. Abdias do Nascimento, de 1914 a 2011, foi ator, diretor, dramaturgo, ativista e professor universitário. Criador do Teatro Experimental do Negro, em 1948, foi um dos pioneiros na luta pela valorização da cultura afro-brasileira. Preso durante o Estado Novo, foi obrigado a exilar-se durante a ditadura militar. Adilson Moreira é professor e pesquisador, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Harvard e pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. É especialista em direito antidiscriminatório. Colunista de Carta Capital, escreveu Racismo Recreativo para a coleção Feminismos Plurais, entre outros livros. Alessandra Devulski é advogada, professora e pesquisadora. Tem doutorado em Direito Econômico pela USP e especialização em Direito Ambiental. Atualmente é professora na Universidade do Quebec, no Canadá, e diretora jurídica do Instituto Luiz Gama. Publicou Edelman, Autosserianismo, Direito e Política. Ana Cláudia Lemos Pacheco é socióloga, professora e pesquisadora. Doutora em Ciências Sociais, é professora da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Seus principais temas de pesquisa incluem gênero, raça e lideranças femininas, com ênfase nos bairros populares de Salvador. Publicou Mulher Negra, Afetividade e Solidão e organizou Gênero Trans e Multidisciplinar, com Alfrâncio Ferreira Dias. Angela Davis, norte-americana, é filósofa, professora, conferencista e ativista. Um dos ícones da luta antirracista e feminista nos Estados Unidos, integrou o Partido Comunista e os Panteras Negras. Foi presa nos anos 1970 por sua militância política. É autora de Mulheres, Cultura e Política, entre outros ensaios. Audre Lorde, 1934-92, norte-americana, foi escritora, professora e ativista, conhecida por sua produção com temática feminista e antirracista. Além de poemas e narrativas, escreveu livros de ensaios como Sister Outsider e Uses of the Erratic, nos quais reflete sobre política, feminismo, racismo e erotismo. Bell Hooks, norte-americana, é professora, escritora e ativista. Seus livros, artigos e conferências abordam as relações de classe, gênero e raça na sociedade pós-moderna.
Publicou mais de 30 livros, dos quais os mais influentes são Tite Theo Transgress e Tite Community, em que propõe uma pedagogia antissexista e libertária. Carla Acotireni é formada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador, mestra e doutoranda em Estudos sobre Mulheres, Gênero e Feminismo pela UFBA. É assistente social na Secretaria de Saúde da capital baiana. Publicou O que é Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais. Chimamanda Adichie, nigeriana, é escritora, ensaísta, ativista e conferencista. Sua obra foi traduzida para mais de 30 línguas. É autora de Sejamos Todos Feministas e Meio Sol Amarelo, entre outros. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Orange Prize e o National Book Critics Circle Award. Cida Bento é psicóloga, pesquisadora e ativista, com doutorado pela Universidade de São Paulo, USP. Fundadora e coordenadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, CERT, em 2015 foi eleita pela revista The Economist uma das 50 profissionais mais influentes do mundo no campo da diversidade. Claudete Alves é pedagoga, professora, escritora e ativista. Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, é autora de Virou Regra. E Negro, o Brasil nos deve milhões. Foi vereadora de São Paulo por 2 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores. É autora da Lei N. 1370720003, que instituiu o feriado do Dia da Consciência Negra na cidade. Clóvis Moura, de 1925 a 2003, foi jornalista, sociólogo, escritor e pioneiro do ativismo negro. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, integrou o Movimento Negro Unificado, MNU, e a União de Negros pela Igualdade, UNEGRO. Escreveu, entre outros, Dialética Radical do Brasil Negro e Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. Conceição Evaristo é escritora, professora e ativista. Doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense, UF, estreou na literatura publicando contos na coleção Cadernos Negros. Escreveu os romances Poncia Vicêncio, traduzido em inglês e francês, e Becos da Memória, além de poemas e narrativas curtas. Denise Ferreira da Silva é socióloga, professora e artista, com doutorado pela Universidade de Pittsburgh. Lecionou nas universidades de Londres e San Diego e atualmente é diretora do Social Justice Institute da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Seus principais temas de pesquisa são raça, nação, globalização, negros, Brasil e cultura. Participou das Bienais de Arte de São Paulo e Liverpool. Elisa Lucinda é poeta, jornalista, atriz e cantora. Tem mais de 10 livros publicados, incluindo poemas, contos, ensaios e crítica. Entre seus títulos mais conhecidos estão Eu Te Amo e Suas Estreias e A Poesia do Encontro, com Rubem Alves. Atuou em várias novelas, filmes e peças de teatro. Fernanda Felisberto é doutora em Literatura Comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e professora de Letras na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ. Como pesquisadora, atua em cultura afrodescendente, literatura africana e gênero. Autora de vários artigos e capítulos sobre esses temas, organizou a coletânea Terras de Palavras, Contos Afro-Brasileiros. Grada Quilomba, portuguesa, é psicóloga, escritora e artista. Doutora pela Universidade Livre de Berlim,
já realizou exposições em vários países. Suas obras tematizam gênero, racismo e pós-colonialismo. Entre seus livros mais conhecidos estão Plantation Memories e Who Can Speak? Decolonizing Knowledge. Joel Zito Araújo é diretor, roteirista, pesquisador e escritor. Doutor em comunicação pela USP, já realizou 6 filmes, com ênfase na temática negra. Seu drama Filhas do Vento foi estrelado por Ruth de Souza. Meu Amigo Fela, documentário sobre o músico nigeriano Fela Kuti, é seu trabalho mais recente. Joyce Berté é arquiteta e urbanista, pesquisadora e ativista. Seu trabalho aborda o direito à cidade no contexto das questões de raça e gênero. Militante feminista, publicou O que é Empoderamento? Na coleção Feminismos Plurais. Foi colunista do site Justificando e atualmente escreve para a revista Carta Capital. Juliana Borges é bacharel em letras, pesquisadora em antropologia e ativista. Foi secretária adjunta de políticas para as mulheres e assessora especial da Prefeitura de São Paulo na gestão de Fernando Haddad. Escreveu O que é Encarceramento em Massa? Para a coleção Feminismos Plurais. Kabengele Munanga, brasileiro-congolês, é antropólogo, professor e pesquisador. Tem doutorado pela USP, onde lecionou. Dirigiu o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Atualmente é professor visitante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Seus livros mais recentes são O Negro no Brasil de Hoje, com Nilma Lino Gomes, e Origens Africanas do Brasil Contemporâneo. Lélia Gonzalez, 1935-94, foi escritora, ativista e pesquisadora. Doutora em antropologia, lecionou na PUC-RJ e em outras instituições. Participou da fundação do Movimento Negro Unificado, MNU, do Coletivo de Mulheres Negras Nzinga e do Olodum. É autora de Lugar de Negro, entre outros trabalhos sobre gênero, política e raça. Letícia Carolina Pereira do Nascimento é pedagoga e mestre em educação. Foi a primeira mulher trans a ingressar no quadro docente da Universidade Federal do Piauí, UFPI. Atualmente cursa o doutorado em Educação e leciona no curso de Pedagogia do campus da UFPI em Floriano. Luciana Boiteux é advogada, professora, pesquisadora e ativista. Tem doutorado em Direito Penal pela USP, com tese sobre o proibicionismo das drogas e o sistema penal brasileiro. É professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Filiada ao PSOL, foi candidata a vice-prefeita do Rio de Janeiro na chapa de Marcelo Freixo. Luísa Bairros, de 1953 a 2016, foi administradora, professora, ativista e ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial entre 2011 e 2014. Doutora em Sociologia pela Universidade de Michigan, começou sua militância no Movimento Negro Unificado, MNU. Trabalhou em programas de combate ao racismo da ONU. Marcela Bonfim é economista, fotógrafa e ativista. Radicada em Rondônia, seu trabalho visual investiga a negritude no contexto amazônico, com foco em povos quilombolas e afro-indígenas. Sua exposição, Conhecendo a Amazônia Negra, foi apresentada em São Paulo, São Luís, Fortaleza, Porto Velho e Rio Branco. Michelle Alexander, norte-americana, é escritora, advogada, pesquisadora e professora.
com passagens pelas universidades da Califórnia, Ohio e Stanford e pela Fundação Ford, é especialista em direitos civis, colunista do New York Times e autora de A Nova Segregação, best-seller sobre o racismo do encarceramento em massa nos Estados Unidos. Neuza Santos Souza, de 1948 a 2008, foi psiquiatra, psicanalista e escritora. Escreveu Tornar-se Negro, ensaio de referência sobre os aspectos sociológicos e psicanalíticos da negritude no Brasil. Entre outros trabalhos, também publicou A Psicose, um estudo lacaniano e o objeto da angústia, com Maria Silvia G.F. Ana. Nilma Bentes é engenheira agrônoma, escritora e ativista. Foi uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, CEDEMPA, e da Rede Fulanas Negras da Amazônia Brasileira. Atualmente integra a coordenação da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, AMNB. Nilma Lino Gomes é pedagoga, professora, pesquisadora e escritora. Doutora em Antropologia, foi a primeira reitora negra de uma universidade federal brasileira, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e Unilab. Foi secretária e ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff. É autora de, entre outros livros, Sem Perder a Raiz e Betina. Patrícia Hill Collins, norte-americana, é socióloga, professora, pesquisadora e escritora. Doutora pela Universidade Brandeis, é professora da Universidade de Maryland. Foi a primeira negra a presidir a Associação Americana de Sociologia. Entre seus trabalhos sobre raça, gênero e classe social, destacam-se Pensamento Feminista Negro e Black Sexual Politics, African Americans, Gender, and the New Racism. Rodney William Eugênio é antropólogo, pesquisador e escritor, especializado em relações raciais e religiões de matriz africana. É mestre em gerontologia e doutorando em ciências sociais pela PUC-SP. Publicou A Bênção aos Mais Velhos, Poder e Senioridade nos Terreiros de Candomblé e Palavras de Axé, Fé, Esperança e Coragem. Silvio Almeida é advogado, professor, pesquisador e ativista. Doutor em Direito pela USP, leciona na Universidade Mackenzie e na Fundação Getúlio Vargas, FGV. É presidente do Instituto Luiz Gama. Publicou, entre outros títulos, Sartre, Direito e Política e Racismo Estrutural, coleção Feminismos Plurais. Sueli Carneiro é filósofa, pedagoga, professora, escritora e ativista. É doutora em filosofia pela USP e fundadora do GLDES Instituto da Mulher Negra. Publicou Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil e Mulher Negra, Política Governamental e a Mulher, com Teresa Santos e Albertina Costa. Zélia Amador é professora, pesquisadora e ativista, além de atriz e diretora de teatro. Tem doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, UFPA, onde é professora de História da Arte. Coordena o Grupo de Estudos Afro-Amazônico da Universidade, da qual foi vice-reitora. É uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, CEDEMPA. Copyright 2019 by Djamila Ribeiro. Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009. Capa ao seu Xizorin Nunes. Preparação Júlia Passos. Revisão Renata Lopes Del Nero e Adriana Moreira Pedro.
ISBN 978-85-5451599-7. Todos os direitos desta edição reservados à Editora Schwartz S.A. Rua Bandeira Paulista 702, CJ. 32. 04532-002 São Paulo SP. Telefone, 1137073500. www.companhiadasletras.com.br www.blodacompanhia.com.br facebook.com/Companhia das Letras instagram.com/Companhia das Letras twitter.com/Cialetras. Quem tem medo do feminismo negro? Ribeiro, Djamila. 9.788.554.511.371. 120 páginas. Compre agora e leia. Um livro essencial e urgente, pois enquanto mulheres negras seguirem sendo alvo de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Quem tem medo do feminismo negro? Reúne um longo ensaio autobiográfico inédito e uma seleção de artigos publicados por Djamila Ribeiro no blog da revista Carta Capital, entre 2014 e 2017. No texto de abertura, a filósofa e militante recupera memórias de seus anos de infância e adolescência para discutir o que chama de silenciamento, processo de apagamento da personalidade por que passou e que é um dos muitos resultados perniciosos da discriminação. Foi apenas no final da adolescência, ao trabalhar na Casa de Cultura da Mulher Negra, que Djamila entrou em contato com autoras que a fizeram ter orgulho de suas raízes e não mais querer se manter invisível. Desde então, o diálogo com autoras como Chimamanda Ngozi Adichie, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Alice Walker, Toni Morrison e Conceição Evaristo é uma constante. Muitos textos reagem a situações do cotidiano, o aumento da intolerância às religiões de matriz africana, os ataques a celebridades como Maju ou Serena Williams, a partir das quais Djamila destrincha conceitos como empoderamento feminino ou interseccionalidade. Ela também aborda temas como os limites da mobilização nas redes sociais, as políticas de cotas raciais e as origens do feminismo negro nos Estados Unidos e no Brasil, além de discutir a obra de autoras de referência para o feminismo, como Simone de Beauvoir. Compre agora e leia. Racismos. Bettencourt, Francisco. 9.788.554.510.756. 592 páginas. Compre agora e leia. Revisitando a história com uma análise abrangente, Francisco Bettencourt apresenta o mais erudito e completo livro sobre racismo. Revolucionário em seu escopo cronológico e espacial, este livro traz a primeira análise histórica abrangente e compreensível do racismo, um fenômeno relacional, que sofre alterações com o tempo e não pode ser compreendido em sua totalidade através de estudos segmentados de breves períodos, de regiões específicas ou de vítimas recorrentes. Nesta obra de fôlego, o renomado historiador Francisco Bettencourt mostra as formas de racismo que precederam as teorias de raça, observando-as no contexto de hierarquias sociais e condições locais. O argumento é de que a prática discriminatória, em suas várias modalidades e aspectos,
foi sempre provocada por projetos políticos de monopolização de recursos. O foco de racismos é o mundo ocidental, mas o autor também propõe comparações com tipos de segregação presentes em outras regiões do mundo. Ao provar que não há uma tradição constante de racismo, Bettencourt amplia nossa compreensão das relações interétnicas e contribui para o fim da história deste preconceito. Compre agora e leia. Mulherzinhas. Olcott, Louisa May. 9.788.554.516.208. 592 páginas. Compre agora e leia. Edição da Penguin Companhia traz as aventuras das 4 irmãs March com prefácios de Pat Smith e Elaine Showalter. Mulherzinhas é considerado um dos livros mais influentes de todos os tempos. Ultrapassando a barreira das idades, esse romance é lido com a mesma paixão por adultos e jovens. A história das irmãs March se tornou um clássico feminista que reflete sobre a tensão entre obrigação social e liberdade pessoal e artística para as mulheres. Cada leitor terá sua irmã favorita, a independente J.O., a delicada Beth, a bela Meg ou a artista Amy. Essas 4 mulheres e sua mãe, Marmee, enfrentam com diligência e honra as privações da Guerra Civil Americana, e se tornaram um sucesso instantâneo já em 1868. Muitos livros maravilhosos me fascinarão, mas, com Mulherzinhas, algo extraordinário aconteceu. Eu me reconheci, como num espelho, naquela menina comprida e teimosa que disputava corridas, rasgava as saias subindo nas árvores, falava gírias e denunciava as afetações sociais. Uma menina que podia ser encontrada encostada num enorme carvalho com um livro, ou em sua escrivaninha no sótão, debruçada sobre um manuscrito. Ela era Josephine March. Uma menina americana do século XIX que teimava em ser moderna. Uma menina que escrevia. Como incontáveis meninas antes de mim, vi como modelo uma que não era como as outras, que possuía alma revolucionária, mas também noção de responsabilidade. Sua dedicação à sua arte me deu meu primeiro vislumbre do processo do escritor e fui tomada pelo desejo de abraçar essa vocação. Os passos em falso que ela dava, dos cômicos aos ousados, eram invejáveis, e me concediam permissão para dar os meus. Pat Smith. Compre agora e leia. Sejamos todos feministas. Adichie, Chimamanda Ngozi. 9.788.543.801.728. 24 páginas. Compre agora e leia. O que significa ser feminista no século XXI? Porque o feminismo é essencial para libertar homens e mulheres. Eis as questões que estão no cerne de Sejamos Todos Feministas, ensaio da premiada autora de Americana e Meio Sol Amarelo. A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo. Um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar, precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. Chimamanda Ngozi Adichie ainda se lembra exatamente da primeira vez em que a chamaram de feminista. Foi durante uma discussão com seu amigo de infância Okoloma. Não era um elogio. Percebi pelo tom da voz dele,
Era como se dissesse: você apoia o terrorismo. Apesar do tom de desaprovação de Okoloma, Adichie abraçou o termo e, em resposta àqueles que lhe diziam que feministas são infelizes porque nunca se casaram, que são anti-africanas, que odeiam homens e maquiagem, começou a se intitular uma feminista feliz e africana que não odeia homens, e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma, e não para os homens. Neste ensaio agudo, sagaz e revelador, Adichie parte de sua experiência pessoal de mulher e nigeriana para pensar o que ainda precisa ser feito de modo que as meninas não anulem mais sua personalidade para ser como esperam que sejam, e os meninos se sintam livres para crescer sem ter que se enquadrar nos estereótipos de masculinidade. Compre agora e leia. Sobre Homens e Montanhas. Krekau, John. 9.788.554.516.154. 176 páginas. Compre agora e leia. Em 12 artigos, Jon Krakauer tenta compreender por que homens e mulheres se aventuram por paredes de rocha e gelo como se procurassem voluntariamente a morte. Você sabia que é possível escalar cachoeiras? Sabia que o Monte McKinley, no Alasca, o maior dos Estados Unidos, possui um dos ambientes mais inóspitos do planeta e que mesmo assim cerca de 300 pessoas o escalam a cada ano? Você sabe qual é a segunda maior montanha do mundo? E sabe que ela é bem mais difícil de ser escalada do que o Everest? Por que tantas pessoas arriscam a vida nas paredes de gelo e rocha? Nesta coletânea de artigos e reportagens sobre aventuras vividas ao redor do mundo, do Himalaia ao Alasca, Jon Krakauer, autor de No Ar Rarefeito e na Natureza Selvagem, mostra homens e mulheres que enfrentam paredes de gelo e rocha por todo o planeta, revela o que eles fazem, como sobrevivem e o que os motiva. Compre agora e leia.